E aí, alguma vez já bateu aquela curiosidade de saber de onde veio a Bíblia? Como é que ela foi montada, organizada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na bibliologia, o estudo por trás do livro. Com base num guia teológico, vamos investigar a arquitetura desse texto tão antigo para entender o que o torna tão especial. O nosso material de estudo já começa nos dando um norte com esse versículo, que é quase um lema para o que a gente está fazendo aqui. Persiste em ler, exortar e ensinar. É um convite para a gente ser curioso, sabe? Para ir a fundo. Então, vamos aceitar e começar essa jornada. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa pelo básico, a essência. O que é a Bíblia? Depois, a gente faz uma viagem no tempo para entender a história dela. Na sequência, olhamos a estrutura, aprendemos como estudar e, por fim, vamos buscar a mensagem central que amarra tudo isso. Vamos nessa? Ok, nossa primeira parada, a essência. Antes de qualquer coisa, a gente precisa de uma definição, certo? De acordo com o nosso material de referência, o que a Bíblia é, na sua base mais fundamental. A nossa fonte traz essa definição que é bem direta e poderosa. Dá para pensar nela como um triângulo de significado. Olha só. Deus é a fonte, o autor. O Espírito Santo é a lente, o intérprete que nos ajuda a compreender. E Jesus Cristo é o foco, o assunto central que a gente encontra de ponta a ponta no livro. E aqui, aquela definição ganha mais cor, mais vida. Essa citação mostra que não se trata só de um livro, mas de uma conversa. A mensagem vem de uma fonte única, Deus, mas é transmitida de várias formas, pela história, pela poesia, por pessoas. A voz pode até mudar, mas quem fala é sempre o mesmo. Agora vamos sair um pouco da teologia e entrar na arqueologia. Como é que um conjunto de ideias vira um objeto físico que a gente pode segurar? A história da Bíblia é uma verdadeira aventura, que passa por plantas de rio, peles de animais e uma invenção que mudou o mundo para sempre. Bom, no comecinho de tudo, as palavras iam para o papiro, né? Aquele material mais frágil, feito de juncos, tipo os rolos egípcios que a gente vê em filme. Só que aí veio o que a gente pode chamar de atualização tecnológica da época. O pergaminho, feito de pele de animal. Era mais caro, claro, mas, nossa, muito mais durável. Foi o grande upgrade do mundo antigo que permitiu que esses textos sobrevivessem por séculos. Essa linha do tempo aqui destaca os momentos-chave. A Septuaginta, por exemplo, foi um divisor de águas. De repente, as escrituras hebraicas podiam ser lidas em grego, que era a língua universal da época. Milhares de anos depois, a prensa de Gutenberg, uau, colocou o livro na mão das pessoas comuns, não só dos estudiosos. E, finalmente, a tradução para o português, que trouxe a mensagem para nossa língua, para casa. Agora se prepara porque essa parte da história é de arrepiar. Em 1947 encontraram os manuscritos do Mar Morto, e no meio deles, um rolo de Isaías, de 100 anos antes de Cristo. A grande pergunta era, será que o texto mudou muito depois de milênios? E a resposta foi impressionante. Era praticamente idêntico. Para muita gente, isso é visto como a maior prova da precisão com que o texto foi preservado ao longo do tempo. É incrível. Bom, a gente já viu como o livro foi construído com o tempo. Agora, vamos abrir a capa e dar uma olhada na planta baixa. Como é que uma coleção tão gigante de escritos foi organizada numa biblioteca só? Qual é a lógica por trás dessa estrutura? O número mágico, segundo o cânon protestante que a gente está analisando, é esse aqui, 66. E não é só um número, é uma biblioteca inteira. 66 livros diferentes, todos juntos num volume só e divididos em duas grandes partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, com 39 livros. E aqui está o segredo. Eles não estão em ordem de data, mas por tipo. É como entrar numa livraria, sabe? Tem a seção de lei, a de história, a prateleira de poesia e, claro, a grande seção de profecia. Cada gênero com seu estilo e seu propósito. A segunda parte, o Novo Testamento, tem 27 livros e segue uma lógica parecida. Começa com 4 biografias de Jesus, os Evangelhos, depois vem um livro de história sobre o começo da igreja, a maior parte do que sobra são cartas, as epístolas, cheias de ensinamentos, e tudo termina com um livro de profecia, bem visionário, o Apocalipse. Certo, agora a gente já tem a estrutura. Mas ter o livro na mão não é a mesma coisa que entender, né? Então, como a gente deve ler? O nosso guia também nos dá umas dicas práticas, um kit de ferramentas para explorar esse texto tão denso e rico.
O interessante aqui é que a abordagem sugerida não é só intelectual, acadêmica, é uma mistura de mente e coração. Exige disciplina, como ler todo dia, mas também uma postura interna, ler com humildade, em oração e, o mais importante, com a intenção de colocar em prática o que se aprende. E aqui estão as ferramentas mais analíticas. Pensa assim, o método sintético é como usar um drone para ver a paisagem toda de cima. Já o método analítico é como pegar um microscópio para examinar cada detalhe, cada folha. E o método indutivo, bom, aí a gente vira um detetive juntando todas as pistas do texto para chegar a uma conclusão. Então, a gente chega no ponto crucial. Com 66 livros, escritos por uns 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos, o que une tudo isso? Segundo a nossa fonte, qual é o grande tema que costura Gênesis até Apocalipse? E a resposta, de acordo com o nosso material, é surpreendentemente simples. Não é o quê, mas quem. A tese central é que uma única pessoa, Jesus Cristo, é o fio de ouro que costura essa tapeçaria inteira da Bíblia. Ele aparece de jeitos diferentes, às vezes como uma promessa, às vezes como um símbolo, às vezes em pessoa. Mas, segundo esse argumento, ele está sempre lá. Vamos ver uns exemplos. Lá no comecinho, em Gênesis, no meio da história da queda, surge uma promessa meio misteriosa, um descendente da mulher que um dia venceria o mal. Essa é a primeira pista. Pulando para Êxodo, na história da libertação de Israel, a gente encontra a imagem do Cordeiro Pascual. O sangue desse cordeiro protegia o povo da morte. Aqui, a fonte enxerga um símbolo muito forte de sacrifício e proteção. Depois, em Levítico, que há um livro cheio de rituais e leis, o tema principal é o sacrifício para cobrir os pecados. O argumento da fonte é que todos esses sacrifícios apontavam para um sacrifício final, perfeito. E não é só na lei e na história, não. Na poesia dos Salmos, a gente encontra canções sobre um rei perfeito, que é vitorioso e sofredor ao mesmo tempo. Ele é descrito como a fonte de todo socorro e alegria, tecendo esse mesmo fio através da música e da oração. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? A gente viu a jornada desse livro ao longo de milênios, saindo de papiros frágeis até chegar no pixel da nossa tela. A questão que fica é, como que essa jornada toda, essa parte física da história, a sobrevivência, a estrutura, as traduções, como é que isso tudo molda a mensagem espiritual hoje em dia? Será que a forma do livro tem um impacto na sua função? Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.